No vídeo anterior eu falei que nesse vídeo eu ia falar sobre o meu blog. Mas calma, é que estreou Neemias, eu quero compartilhar com você e eu vou falar sobre o meu blog, assim, mais especificamente, num outro vídeo, no próximo vídeo. Mas olha só, se você quer saber as informações atuais sobre o universo cinematográfico ou audiovisual cristão, por exemplo, séries The Chosen, Neemias, Apóstolo Paulo, ou Paulo Apóstolo, né? Enfim, sobre os filmes, lançamentos, etc., a Forja, o Som da Esperança, você precisa acessar o meu site. Acesse o meu site, o link está aqui na descrição. Clica no link, dá uma olhada nas matérias, lê o conteúdo e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais, porque assim você vai estar me ajudando a produzir filmes. Confie em mim, eu só preciso que você entre e compartilhe. Eu criei o site para quem é cinéfilo, para quem quer saber das informações dos filmes, etc. E para quem é cineasta, especificamente quem gosta de roteiro. Então, acessa lá, me dá uma força. Bom, vamos falar sobre Neemias. Assisti hoje o primeiro capítulo do spin-off da Rainha da Pérsia, Neemias. Bom, primeiro, qual é o cenário ali? Qual é a situação, o ambiente, o clima que está acontecendo ou que se passa a história do Neemias? Jerusalém está destruída. Enfim, os inimigos se invadiram e vieram se vingar. Está um caos total. Assim, Jerusalém está de ponta cabeça. Como é que essa história é contada pra gente? E aqui que eu acho interessante, eu já tenho minha crítica. Então a série começa com um eunuco correndo. Se eu não me engano, o nome dele é Hatak. Ele era um dos eunucos da rainha Esther. Então ele tá correndo ali, ele tá ferido, e ele vai e desmaia. Quando de repente ele aparece num lugar, e aí uma criança começa a falar com ele, e ali eles começam a dialogar, tal. Ele, né, enfim, não sabe nada do que aconteceu, ele tá confuso. E a criança tá ali e, assim, a série dá a entender que aquela criança, ela, né, ajudou ele, arrastou ele pro dentro do quarto, né, deu comida pra ele. Novamente, a sala de roteiro insiste em botar uma criança pra protagonizar ou ser uma peça importante de uma situação que uma criança não dá conta, sabe? Assim, não é crível. Enfim, eu não sei por que a sala de roteiro tá fazendo isso. Então essa criança consegue convencer o eunuco de que ele tem que contar a história do Neemias pra ela. E como é que essa criança consegue convencer o eunuco? Dizendo pra ele que, se caso ele não conte a história do Neemias, ele não vai ajudar o eunuco a voltar pra Jerusalém. Enfim, me desculpa, é que eu sou um cineasta, eu já escrevi roteiros. Certas coisas numa história, elas precisam ser críveis. Pra que a gente venha comprar a ideia, sabe? Comprar aquilo que o autor tá querendo dizer, ou que o personagem tá falando. Ou seja, essa história vai ser contada a partir de uma conversa, ou a partir da leitura do papiro. Ou seja, o eunuco vai ler o papiro pra criança, então vai mostrar tudo o que já aconteceu. Ou seja, nós estamos falando aqui de narrativa, ou seja, a forma como que se conta uma história. E essa mesma fórmula já foi usada na série Reis 2 ou 3 vezes. Então, eu me lembro que na última temporada, uma narradora estava lendo um papiro, se eu não me engano, para o rei Asa, e a partir da leitura desse papiro, a gente foi entendendo tudo o que aconteceu até que chegasse naquele determinado momento, ou até que vai chegar naquele determinado momento, onde o rei Asa vai estar com o doente, etc e tal. Então, o que eu estou falando aqui é de uma forma que já está repetida. Muitas pessoas que entendem de escrita de roteiro fazem parte dessa emissora. Então, assim, eu acho que é uma forma que já foi batida, sabe? De novo, novamente, a gente vai ver uma história sendo contada a partir de uma leitura de um papiro. Eu acho que a Record tem condições de fazer algo diferente, de inovar, como ela tem feito com outros elementos da contação de história. Então, por exemplo, a gente viu várias novelas, né? Tem os 10 Mandamentos, tem Gênesis, mas quando começar a ver as séries, você percebe que o formato é diferente. E eu gosto mais do formato das séries. E você, o que você gosta? Enfim, queria saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. E falando em contação de histórias, deixa eu te falar sobre o meu curso Cinema e Fé Cristã, Estrutura das Histórias e Visão do Reino. É o curso onde você vai aprender a contar uma história a partir do ponto de vista cristão. Eu tive um bate-papo com uma escritora, onde a gente conversou sobre a estrutura dos 3 atos e a jornada do herói. Eu conversei com um ator, onde nós falamos sobre o personagem. Eu conversei com um diretor chamado João Castelo. O filme dele ganhou prêmios em Cannes, enfim, prêmios internacionais. E no nosso bate-papo nós falamos sobre o que um roteirista de longa-metragem precisa saber antes de escrever o seu longa-metragem. Eu conversei com a diretora Patrícia Evangelista, ela já recebeu prêmio internacional, já recebeu indicação também internacional. E nós falamos sobre o que um roteirista de curta-metragem precisa saber antes de escrever o seu curta-metragem. Então esse meu curso é voltado para aquelas pessoas que estão pensando na sua história, sabe? Sobre o que eu vou falar, como é que vai ser meu personagem, qual que é a mensagem, qual que é o tema, etc. Então esse início é o início de tudo, quando você está idealizando a sua história. Antes de você sentar lá no Celtics, sentar no Final Draft, etc. Se você precisar de suporte, você vai falar diretamente comigo. Então, voltando aqui para o Neemias, qual que é a situação ali? O que está acontecendo de forma mais detalhada? Então, nós temos um rei, Artaxerxes, que ele tá assim, ele não tá bem. Lembra que na série, aliás, na Rainha da Pérsia, ele acabou matando o irmão dele? Pois é, ele tá carregando aquela culpa pelo fato de ter matado o irmão dele. Mas ele matou sem querer, ele não sabia. E em um determinado momento, o Neemias falou algo bem interessante pro Artaxerxes. Ele diz assim: para de olhar pro passado, meu amigo. Senão você nunca vai ter paz. Muitas pessoas
não conseguem ter essa paz, não conseguem viver a palavra de Deus da forma correta, elas não conseguem seguir em frente. São pessoas que vivem amarradas. Por quê? Estão carregando a culpa do passado. Preste bem atenção agora e entenda quanto é importante que você leia a palavra, porque você vai saber dos seus direitos diante de Deus. Você tem seus direitos. Nós temos os nossos deveres, mas também nós temos os nossos direitos. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos salvar. Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todos os nossos pecados. Pecados que cometemos no passado, que vamos cometer agora e que vamos cometer no futuro. A grande questão é que nós não podemos aceitar viver no erro, continuar cometendo sempre os mesmos pecados. Mas aquilo que você já cometeu lá atrás, os erros que você cometeu lá atrás, é passado, acabou. A Bíblia diz que Deus ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. O diabo, ele é o acusador. Ou seja, ele quer pegar a gente de alguma forma. Ele quer amarrar a gente de alguma forma. Ele quer parar a nossa fé de alguma forma. Ele quer impedir a nossa salvação de alguma forma. Então, se ele perceber que uma acusação vai te derrubar, ele vai fazer isso. O que você tem que fazer é entender os direitos que você tem, que Deus te deu, que está na palavra. Olha só, se Deus já te perdoou, já pagou seus pecados, então esquece. Mesmo que você tenha feito por querer ou sem querer, você tem que bater de frente com essa acusação, você tem que falar pro diabo, lembrar ele que Jesus já te perdoou. Então você tem que... É uma guerra, sabe? Às vezes é comprar uma guerra com o diabo mesmo, até que ele pare de falar no seu ouvido igual aconteceu comigo. A série também apresenta o Neemias que está numa situação muito confortável na Pérsia, porque ele tem a confiança do rei. Ele é um amigo do rei e da rainha. Mas essa tranquilidade acaba porque um sobrevivente que conseguiu fugir de Jerusalém chega até ali o local onde o Neemias está e começa a contar para ele tudo o que está acontecendo, ou as coisas que aconteceram lá. Então, quando ele fica sabendo dessas notícias, ele fica mal, o Neemias fica mal, e ele toma essa atitude corajosa de ir até a presença do rei. Então o Neemias está na presença do rei, ele está ali servindo ao rei. E aí o Artaxerxes percebe que tem algo de errado com o Neemias. Então eles começam a conversar. E como o Artaxerxes está mal, ele está desconfiando de todo mundo. E aí ele começa ali a falar algumas coisas para o Neemias, para que o Neemias, antes de fazer o pedido, ele faz uma oração. Nesse momento a gente aprende sobre o poder da oração. Então, depois que Neemias ora, ele conversa com o rei, faz o pedido e o rei permite que ele vá lá para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele percebe que a cidade está um caos. Assim, ela está destruída, ela está de cabeça para baixo. Ele consegue compreender melhor a atual situação de Jerusalém, ou do povo de Deus. Por que acontece? Na verdade, isso aconteceu porque o povo de Deus desobedeceu ao seu Criador. Nós não temos que assistir essa série como se estivéssemos vendo um jogo de futebol, como se estivéssemos vendo uma outra novela, uma novela secular, etc. A questão é que essa série traz ensinamentos que são espirituais. Antes de eu continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário, deixa um emoji, ou então escreve a palavra Neemias, como uma homenagem para a série. Gente, tem uma participação também, digamos assim, especial, não, posso dizer, na verdade, a Rainha Esther aparece na série, ok? Quando você assistir a série, você vai entender melhor. E no mais, falando assim, da produção, trilha sonora, estética, os enquadramentos, o formato, né, a série no geral, gente, tá impecável. O Mário Briguera, ele é um bom ator, ele tá se mostrando assim, cada vez melhor, né? E não sei se você lembra, mas ele já foi o Marcos na novela Jesus, ele já foi o Joabe, ele já participou da novela Gênesis, e esse ator vem ganhando cada vez mais destaque, com certeza, pelo seu talento. Tem mais vídeos aqui para você acompanhar, um grande abraço e até o próximo vídeo.